Olá, esse é o programa Contraplano, o espaço do audiovisual e da cultura aqui na TV Câmara Jacareí. E hoje, em nossos estúdios, estamos recebendo o cantor lírico e produtor cultural Paulo Esper. Obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios, Paulo. Obrigado a vocês pelo convite. Legal. Falar um pouquinho, não poderia deixar de ser, do gênero ópera. Queria começar você explicando para as pessoas, quem ainda não sabe, o que seria a ópera. Bom, a ópera é uma coisa mais fácil e simples do que as pessoas acreditam que possa ser. A ópera é um teatro cantado. Quando você vai num teatro assistir uma peça teatral, ela é prosa. A ópera é aquela mesma prosa, né, os mesmos versos, mas com a música do compositor. Então isso faz nascer a ópera. Ou seja, a ópera é um teatro cantado. Legal. E quando e como que começou o seu envolvimento com a ópera? Conta pra gente. Bom, começou desde criança, né? Eu morava aqui na rua Carlos Porto, aqui em Jacareí, e era vizinho da Dalva, que é minha prima, que é cantora lírica, e eu escutava ela fazer os ensaios e começava a cantarolar embaixo, porque a casa dela era um sobrado, e eu ficava cantarolando embaixo. Até que um dia ela perguntou pra minha mãe: quem que fica cantando aí? Falei: é o Paulinho. Falei: então pede pra ele subir aqui quando eu for ensaiar, com a Helenice Rachid, que é uma pianista aqui do Jacareí, para ele poder acompanhar os ensaios. E depois também eu passava férias na capital, né, como era costume, né? As crianças do interior iam para a casa dos tios ou dos avós na capital passar férias. E o meu tio José só escutava ópera. Então eu ficava com aquela música na minha cabeça, até que em 84, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a estudar canto, né? Com uma professora indicada pela própria Dalva lá em São Paulo. Tanto é que esse ano eu estou completando 30 anos de carreira. Né? Legal. E desde pequeno você sempre gostou? Sempre já foi algo que te atraía? Sempre. Eu curto e me divirto com vários tipos de música, mas a paixão mesmo é a ópera, né? Legal. E como que funciona? Qualquer pessoa pode vir a se tornar um cantor lírico? Ou como que é? Tem um tipo de voz específico que a pessoa tem mais chance de se tornar um cantor? Como que é isso? Olha, Alfredo Kraus, que foi um grande tenor espanhol, que eu tive a honra de conviver, ter aulas com ele e tudo, lá em Barcelona, ele dizia que para ser um cantor, 60% você tem que ter cérebro, cabeça. E os outros 40% é voz, é técnica, é repertório que você escolhe para cantar dentro da ópera, né? Então é isso, acho que primeiro você tem que ter, eu concordo com ele, você tem que ter realmente em mente aquilo que você quer, né? E se concentrar naquilo. E claro, porque a voz com o melhor professor do mundo, ele não muda a sua voz, o timbre já nasce com você. Tá? Nós temos exemplos de vozes belíssimas internacionais que não fizeram uma grande carreira porque não souberam usar a voz bonita que Deus deu. E tivemos cantores consagradíssimos, não só aqui no Brasil, mas principalmente no exterior, que você falava: mas a voz dele ou dela não é bonita, mas que carreira que ele está fazendo. Por quê? Quando ia para o palco, mudava tudo e você esquecia se a voz era bonita ou era feia. E isso aconteceu com a própria Maria Callas, né? Maria Callas teve uma das vozes mais diferenciadas e para muitos feias da história da ópera. Ela já faleceu há mais de 30 anos e todo mundo ainda fala dela porque ela é um ícone na história da ópera e vai continuar sendo. Legal. E como que são, para vir a se tornar um cantor de ópera, como são os ensaios, como que é a dedicação necessária para essa pessoa vir a realizar esse sonho? Olha, é uma carreira muito difícil ser cantor de ópera, né? Eu fico muito contente porque aqui em Jacareí, depois da Dalva, se passaram mais de 30 anos até que eu surgisse, né, no mundo da ópera. E felizmente, um pouco antes, começaram a surgir novos talentos. Nós temos aqui hoje o Rodrigo Rangel, que é tenor aqui de Jacareí, temos a Mariana Magato, soprano, temos o Tomás Davi, barítono. Quer dizer, tem uma gama aí de jovens cantores que eu e a Dalva contribuímos para o começo artístico deles. Eu espero aí que eles possam ter aí um futuro legal aí no Brasil, na ópera, né? Aqui em Jacareí, em São Paulo, tudo. Mas não é uma tarefa fácil, né? Você tem que saber o que você está cantando, você tem que passar para o público que você está cantando, porque senão também você torna um cantor ou um intérprete a mais.
E isso o Brasil está cheio. Não precisamos ser um a mais, né? A gente tem que ser o diferencial naquilo que a gente faz, em qualquer carreira. E na ópera principalmente porque você canta uma língua que não é a sua. Né? Você tem que transmitir para o público que não entende e não fala o italiano, o francês, o alemão, o inglês, o espanhol, o tcheco, que são grandes compositores tchecos, os russos, né? Aquilo que você está transmitindo com a sua voz. Pode ser uma pergunta de leigo. E uma ópera em português, existe isso? Sim, existem várias óperas em português. Há 2 anos e meio eu trabalho, fui diretor de produção, agora sou assessor artístico lá do Teatro São Pedro, né, em São Paulo. E ano passado nós encomendamos uma ópera brasileira nova, que isso também é uma raridade, de um compositor muito importante no Brasil, Ronaldo Miranda, sobre um poema do Paulo Bonfim, o príncipe dos poetas, né, que está com 87 anos e que esteve na estreia da ópera ano passado. Essa música foi composta sobre o seu poema, O Menino à Liberdade, que ele escreveu a pedido do Assis Chateaubriand para os Diários Associados em 1957. Caramba. E fez uma ópera modernista, ganhamos o prêmio da PCA como melhor obra vocal no Brasil do ano passado, e ela é cantada em português. Carlos Gomes, que foi o maior compositor de ópera das Américas, não só do Brasil, compôs 2 óperas em português, A Noite do Castelo e Joana de Flanders. Quando ele apresentou Joana de Flanders no teatro no Rio de Janeiro, Dom Pedro II se encantou com a música e deu a bolsa para ele poder estudar em Milão e morar na Itália, que aí sim ele compôs as outras 6 óperas dele, todas em italiano, porque era o idioma para se fazer sucesso naquela época no mundo. Você vê, Mozart era austríaco, mas tirando 2 ou 3 de Mozart que são cantadas em alemão, todas as outras são em italiano. Seria como hoje as bandas que tocam em inglês, né? Tem que cantar em inglês porque até as bandas brasileiras, exatamente, para fazer sucesso na Europa, que a Europa naquela época significava o quê? Itália. Não era nem Áustria, nem França, nem Alemanha, não era nada. Isso tudo veio depois, né? A ópera nasceu em Firenze, Florença, para nós brasileiros, há mais de 400 anos atrás. Então ninguém pode falar que é uma coisa velha, porque ela não decaiu, ela é uma coisa antiga. E que está no auge hoje, porque os teatros lotam, os jovens vão assistir, todos gostam daquilo que vem e ouve, quer dizer, a ópera não está em crise. Está em crise quem acha que a ópera está em crise. Legal. E quando que na sua vida você foi percebendo que isso foi se tornando profissional, que isso era o caminho que você ia seguir para você? Conta um pouquinho desse contexto. Então, já em 84, quando eu comecei a estudar em abril, na Páscoa de 84. Em novembro eu já estreiei no Teatro Municipal. Eu fiz um curso de interpretação operística com o maestro inglês Harry Light, que veio para o Brasil para fazer 15 dias de curso. E eu fui o único não profissional que ele escolheu para fazer parte do curso. E isso já dava direito a fazer uma opereta, que é o Morcego, em alemão é Die Fledermaus. Eu tinha que fazer um papel em alemão, que eu nunca tinha falado na minha vida, e gago. Imagina a dificuldade que foi para mim isso aí, em 15 dias. E depois também uma ópera barroca de Purcell, cantada em inglês. E foi rápido demais, né? Daí eu comecei a cantar. Em 87 eu fui estudar no Colón de Buenos Aires. Em 88 eu fui estudar no Liceu de Barcelona. Daí eu comecei a ver uma outra gama, que eu queria produzir de tudo aquilo que eu vi lá fora. E aí quando eu voltei para o Brasil em 89, eu comecei a conciliar a carreira de cantor e de produtor. Daí acho que a veia leonina foi mais pro lado da produção. Legal, Paulo. E como que você avalia hoje a evolução do estilo, do gênero, e aqui no Brasil, como que está esse setor aqui? Olha, o Brasil faz muito mais ópera do que há 10 anos atrás, né? O Municipal de São Paulo retomou o panorama internacional que ele teve glorioso nas décadas de 60, 70, né, fazendo 8 títulos por ano. O Teatro São Pedro, onde eu trabalho, faz 4 ou 5 títulos no ano. Nós temos o Rio de Janeiro, que é mais fraco, mas que também faz ópera. Temos Curitiba, temos o interior do estado, né? Graças ao concurso Maria Callas, nós levamos ópera nas cidades do interior do estado.
passado nós fizemos uma gira importante com o Rigoletto, de Verdi. Esse ano com o Barbeiro de Sevilha, de Rossini. Ano que vem a gente espera fazer com a Carmen, uma ópera francesa de Bizet. Nós temos aí o Festival de Manaus, que produz em 2 meses 3 ou 4 óperas. Temos o Festival de Belém, lá no Pará, que está acontecendo agora, nesses meses. Quer dizer, a ópera tem tido um trajeto muito importante no Brasil, né? Mas ainda ficamos muito aquém dos nossos, entre aspas, inimigos portenhos, né? Os argentinos. Porque só a cidade de Buenos Aires produz mais ópera que o Brasil inteiro. Uma vez eu estava lá conversando com os amigos, eu sempre gostei de Buenos Aires, porque eu estudei lá, né? E vou sempre para lá. E falei assim, eu adoro Buenos Aires, de vir aqui tomar o meu vinho da casa, comer as minhas empanadas, porque aqui é a terra do tango. Esse rapaz corrigiu e falou, não, aqui é a terra da ópera, depois do tango. Nunca mais esqueci essa frase. Legal. Mas no Brasil você acha que o público hoje, ele está aceitando mais, ele vai mais a ópera do que ele ia antigamente? Como que está isso? Vai, o público só não vai se você não convida. Você não fica sabendo. O que a gente peca muito no Brasil é a divulgação dos eventos de música clássica. Até lá no teatro a gente tem esse problema, né? Às vezes você acha que está atingindo uma determinada camada da população, da sociedade, e no fundo você não está. E a gente que produz, às vezes, não tem esse acesso de saber se está chegando a informação ou se não está chegando. Agora, se você divulga, os teatros estão cheios. Você vê a temporada do Teatro Municipal, os 8 títulos estão esgotados desde março. E a última ópera vai ser em dezembro. Você não consegue comprar mais ingressos, só se for de cambista. Como na Copa do Mundo. E os nossos cantores, Paulo, comparado aos cantores internacionais, nós estamos ainda muito aquém deles? Como que... Não, nós temos grandes talentos aqui no Brasil, grandes talentos. O que falta para a gente ainda, que a gente está tentando superar, eu acredito que o Brasil chegue lá, fico contente de estar fazendo parte desse processo, é escola. Nós não temos escola, esse é o problema. E lá no São Pedro agora a gente criou ano passado uma academia de ópera que tem feito muito sucesso e tem saído vários talentos que estão sendo contratados pelos teatros municipais de São Paulo, os municipais do Rio de Janeiro. Esses talentos também despontam depois dessa academia no concurso Maria Callas, né? Hoje nós temos aí todos os principais prêmios do concurso Maria Callas estão cantando pelo Brasil afora. O tenor que ganhou esse ano aqui em Jacareí, o Aníbal Mancini, está sendo contratado para a França. O baixo que cantou aqui, que ganhou um prêmio, Gustavo Lassen, aqui na própria Câmara de Jacareí, em abril, vai fazer La Bohème na Espanha em dezembro. Quer dizer, nós temos talentos, o que precisa é aquilo que eu falei. Do jeito que você precisa divulgar que você está fazendo uma ópera, que você está fazendo um concerto, você precisa divulgar para o mundo lá fora que o Brasil não é só samba e não é só futebol. Mesmo porque eu acredito que a gente está aí numa crise, porque eu como músico de futebol não entendo nada. Todo brasileiro acho que entende de futebol, né? Acho que talvez seja o grande problema do nosso time, seja isso, que todo mundo acha que entende de futebol e de escalação. Nós não temos mais sambas como a gente tinha antigamente e o nosso futebol já não é o que era antes. Nós temos uma crise instalada, e não só no futebol, mas na música brasileira, na MPB. Depois de Elis Regina, quem você tem? Leila Pinheiro, nem a própria filha da Elis, quem mais? É difícil falar. Depois do Roberto Carlos, quem tem? Não tem. Na própria televisão brasileira acontece isso. Depois da Hebe, quem veio? Não tem ninguém. Quando morreu o Silvio Santos, vai ser pior ainda. Nós temos uma crise de identidade de grandes profissionais, de grandes artistas naquilo que a gente procura fazer, não é? E a ópera no Brasil tem crescido, nós temos com muitos talentos. O que precisa é fazer o mundo ver o Brasil como também um produtor de ópera, não só de samba e de futebol. E o que você acha que se deve, você acha, essa mudança na nossa cultura, na artística que você vinha comentando aqui? O campo de trabalho, né? Desde que você ofereça um trabalho para um profissional, os demais profissionais que ainda têm dúvida de seguir aquela carreira, têm mais esperança, têm mais perspectiva e têm mais a possibilidade de crescer e de embarcar nessa profissão. Nenhuma profissão é fácil, né? Às vezes pergunta, qual é a ópera mais fácil de se cantar? Não existe ópera mais fácil, existem as menos difíceis. Agora, fácil não existe. Você tem que estudar, você tem que ser disciplinado,
É como jogador de futebol, né? E infelizmente o mesmo problema que o futebol tem no campo, a gente tem no teatro. Nós sempre temos cantores ficando doentes. Em São Paulo, então, é uma tragédia constante, porque os europeus vêm para cá e ficam doentes, porque o clima de São Paulo é péssimo, né? Então, do jeito que o cantor fica resfriado com faringite, o jogador fica com dor na perna e tem que ser substituído de última hora. Então, a gente sempre também tem essa preocupação. Mas a tendência é crescer, porque o jovem vê que ele pode embarcar justamente por quê? Porque os teatros estão oferecendo mais possibilidades aos jovens, né? E o que também ajuda muito a América Latina, e principalmente o Brasil, é que infelizmente as verbas públicas são poucas ainda para a ópera. Isso faz com que a gente seja, entre aspas, obrigado a contratar artistas locais. E isso é muito importante do outro ponto de vista. Quer dizer, nós temos aí o contraponto. Do mesmo jeito que você tem que ter os grandes de fora para poder ensinar aos nossos, nós temos também que valorizar e contratar os nossos cantores. Tem que mesclar um pouquinho, claro, da experiência e da inovação. Legal. Vamos então para um breve intervalo com esse papo cultural sobre a ópera com o Paulo Esper e voltamos daqui a pouquinho o programa Contraplano, o Espaço da Cultura, aqui na TV